Boa noite. Olha, que prazer, Nino, meu padrinho de turma do treinamento. Que honra, seja bem-vindo. Nossa, já tô com saudade, viu? Já tô contando os dias pro mês que vem. Gente, boa noite. Vamos começar nosso quarto passo, nosso quarto dia já dos 7 passos da mudança. Já estamos caminhando para o final dos 7 passos. Vamos relembrar o que a gente falou até agora. A gente falou já do primeiro dia, a gente falou da decisão, da escolha, da decisão, da gente mapear nosso cenário atual, né? Mapear o que deixa a gente insatisfeito, o que tem deixado a gente frustrado. Segundo, e tomar a decisão, né, de mudar, que é nosso primeiro e mais importante passo. Depois a gente falou um pouquinho no segundo dia sobre começar a vislumbrar os nossos objetivos, né, o nosso propósito, mesmo que a gente ainda não consiga ter uma clareza de detalhar, né, o que a gente quer exatamente, que a gente comece a pensar sobre isso, né, sobre o que faz a gente feliz, o que nos preenche, o que nos energiza. Depois, ontem a gente falou um pouquinho sobre se inspirar, né? Se inspirar em pessoas, começar a olhar para fora e se inspirar em pessoas que já alcançaram aquele objetivo, né? Já chegaram no sucesso, já sabem como fazer, que a gente consiga se espelhar um pouquinho, né? Que não é imitar, mas é se inspirar. Ver como que o que a gente pode aproveitar ali de ensinamento, né? Para que a gente consiga encurtar um pouquinho essa nossa caminhada, né? Para que a gente não perca tempo, não perca o foco, não desperdice energia com coisas que não vão nos levar para frente. Oi, Nuno, boa noite. E hoje a gente vai falar do quarto passo, que também é um passo um pouquinho desafiador, porque a gente vai entrar em contato com sombras, com dores, mas que também é super importante na nossa evolução, né? Então, a gente ontem comentou, acho que foi ontem, que a gente falou um pouquinho sobre comemorar as nossas vitórias, né? Nossas pequenas vitórias, pequenas grandes vitórias, né? Que tudo que a gente consegue, a gente deve reconhecer e comemorar. Nós mesmos devemos nos incentivar, nos motivar e fazer isso com outras pessoas também, né? Mas principalmente nós mesmos reconhecermos as nossas vitórias. Isso é muito importante, é o reforço positivo, né? A gente vai reconhecendo e motivando e dando uma recompensa para o cérebro quando ele consegue agir da forma que a gente gostaria, né? Da forma ideal, da forma que a gente está buscando. Oi, gente, boa noite, Silvane Lindona. Adorei sua mensagem ontem, viu? Muito obrigada. Me motivou muito. É o reforço positivo que eu tô falando agora, né, gente? Quando a gente consegue fazer uma coisa legal e a gente tem um reconhecimento, é muito gratificante, né? Principalmente quando a gente consegue multiplicar isso para o mundo. É quando a gente deixa de ser o que começou ali com uma sementinha na nossa mão, que era apenas um sonho em potencial, a gente, eu fico até emocionada, viu, de verdade, a gente conseguir colocar na terra, né, num ambiente fértil, um ambiente que tem recurso para aquele sonho brotar de fato, né? Através de dedicação, de esforço e conhecimento, né? Colocar onde ele tem realmente potencial de brotar, é regar todos os dias,
né? Correr atrás. E aí quando começa a crescer aquela plantinha, que começa a dar uma florzinha, que traz beleza no dia de alguém, ou que traz aquela florzinha pode deixar a vida de alguém um pouquinho mais bonita, é muito gratificante. Eu acho que é sobre isso, sabe? Sobre a gente contribuir de alguma forma. Seja como for, seja na área que for. Mas é quando a sementinha você vê lá, ela virando uma florzinha e deixando o dia de alguém, a vida de alguém melhor. É muito gratificante. É uma coisa que, assim, de verdade me emociona muito. Eu fico extremamente feliz. Oi, Tom. Ainda não tinha te dado boa noite. Sejam bem-vindos. Então é isso. Hoje, gente, no nosso quarto passo, a gente vai manter o nosso reforço positivo com as nossas próprias ações. A gente vai continuar reconhecendo os nossos potenciais, as nossas forças, as nossas virtudes, os nossos... Tudo de positivo que a gente tem. A gente vai continuar as nossas qualidades, tinha esquecido a palavra. A gente vai continuar reconhecendo tudo isso. Porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ter força para olhar também para a sombra, que também faz parte, né, gente? Oi, Lê! Que prazer te ver aqui. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, também. Quanto mais a gente tiver força para olhar para as nossas sombras, melhor, né? Mais longe a gente vai, porque é muito importante a gente integrar as duas partes, né? A gente saber que as sombras não diminuem a gente em nada, não desabonam a gente em nada. A gente não é pior por ter essa parte na gente. Pelo contrário, quanto mais a gente conseguir acolher para poder transmutar, mais longe a gente vai, mais autêntico a gente se torna, né? Mais corajoso a gente se torna. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Olhar para desabrochar. Por que olhar para desabrochar? Porque ontem, quando a gente falou sobre o movimento de se inspirar, de olhar para fora, quanto mais a gente vê pessoas de sucesso, pessoas que já alcançaram um nível legal, né, um nível bacana de realização, né? Como eu disse, eu não sei qual mudança você quer fazer na sua vida, o que você vai se inspirar, né? Se é uma questão profissional, se é uma questão comportamental, se é uma questão de relacionamento. Mas quanto mais a gente olha para pessoas que já conseguiram alcançar um certo nível de realização, de sucesso, pode ser que fique um pouco mais evidente em nós o que nos falta, entre aspas. Porque não nos falta nada, na verdade, nós já temos tudo dentro de nós. Ninguém vem com um defeito de fábrica, faltando nada. A gente só tem que desabrochar isso dentro da gente. Sabe? A gente só tem que fazer um movimento de dar recurso, de trabalhar como se fosse trabalhar um músculo que está atrofiado, porque ele não é utilizado. Então ele não sabe, ele não tem habilidade ali de funcionar, mas ele existe dentro de você. Então eu não sei o que no movimento de se inspirar você percebeu que ainda te falta. Eu não sei se você percebeu que precisa de um pouco mais de paciência, se você percebeu que precisa de um pouco mais de coragem, se te falta um pouco mais de boa vontade, de alguma habilidade técnica. Mas a habilidade técnica aí sim é uma coisa que a gente vai precisar aprender, né? Mas vamos falar de recursos internos. Eu não sei o que você acha que te falta. O que você mais percebeu ou vai vir a perceber, né, quando você chegar nesse passo aqui,
E como eu disse, eu tô falando de um passo por dia, mas não significa que vai ser rápido assim, né? Às vezes isso aqui é um processo de meses, de anos. Mas quando você estiver nesse passo aqui de olhar para desabrochar, o que você identificar em você de fragilidade, porque não é fraqueza. Não se sinta fraco jamais por ter alguma fragilidade. Pelo contrário, quando você conseguir olhar, enxergar, mais uma vitória para você comemorar, que você foi corajoso de olhar, admitir, porque senão não tem como mudar. Quanto mais você quer se convencer, porque você já reparou quando a gente fala assim, quando tem gente que a gente pergunta assim, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aí a pessoa fala assim, eu gosto de ler, gosto de caminhar pelo parque, eu gosto de ver documentário. Aí, na verdade, ela fica o dia inteiro procrastinando no sofá, mexendo no celular. Quando ela responde um ideal que ela tem, o que ela gostaria de ser. Mais intelectual, mais saudável. Mas às vezes não é de fato o que ela faz. A gente tem dificuldade, às vezes, de falar. Nossa, eu fico procrastinando. Quem que gosta de falar isso? Quem que gosta de admitir? Ô, gente, nossa, eu tenho minhas dificuldades aqui que às vezes eu fico assim. Eu fico me forçando a fazer um negócio que eu sei que eu tenho que fazer. Oi, Disseu. E eu não tô vendo que o negócio tá ali, às vezes eu não consigo fazer. Só que não consigo é não quero. Não existe não consigo. Existe eu não quero. Por quê? Aí tem diversos motivos, né? Às vezes aquilo não vai me gerar uma recompensa imediata e eu tô preso na necessidade da recompensa, de sentir o prazer de fazer algo que me gere uma sensação prazerosa. E às vezes é uma atividade que não vai me gerar um prazer imediato ali. Às vezes é uma obrigação. Uma casa que eu preciso limpar, uma louça que eu preciso lavar, uma água gelada que eu preciso no frio. Às vezes eu não tenho aquela boa vontade. A verdade é essa, né? É natural procrastinar o que não gostamos, não é? É comum, mas não deveria ser normal. Porque tudo que a gente aceita como normal, a gente vai continuar fazendo. Então vamos mudar essa palavra. É comum. Mas tem métodos para fazer diferente. E não tem segredo, tem método. É disciplina, né? Aí é um outro assunto que depois mais para frente a gente pode falar sobre isso. Né? Eu tô com umas ideias aqui de começar a fazer umas pesquisas de tema, fazer uns quadros de pergunta e resposta. Semana que vem eu já vou falar sobre isso. Mas voltando, né, para procrastinação, é questão de disciplina. E a disciplina, ela não tem segredo, ela tem método, que é levantar e fazer o que tem que ser feito. Se você for esperar, sentir a boa vontade, às vezes... Oi, Yasmine, meu outro elo aqui, companheira de quarto do treinamento. Gente, eu tenho que parar de falar para receber essas pessoas aqui, porque, é muito bom ter vocês aqui. Lude, fico muito feliz, gente. Mas então, a questão da disciplina é isso, sabe? Não tem muito segredo, assim, além de pegar e fazer. E a gente pode aprender isso começando com pequenas coisas, mini metas. Tem os exercícios de mini metas que a gente pode fazer para aprender sobre disciplina. E aí entra essa coisa que eu tô falando, sabe? De comemorar as pequenas vitórias.
você conseguir alcançar o que você se propôs a fazer. E aí você começa com pequenas coisas e vai aumentando, né? Até você aprende sobre disciplina. Disciplina tem a ver com rotina, é uma forma de se aprender. Porque a gente precisa de 21 dias para instalar um hábito. Isso tem a ver com hábito, né? E para você fazer isso, você tem que ter disciplina. Mas eu não vou aprofundar nisso agora, mas é mais ou menos assim. Você levantar, oi Tiago, você levantar e fazer o que precisa ser feito. É comprometimento, é entender. Entender que você se comprometeu a fazer aquilo, que aquilo vai te levar para frente, que aquilo vai te levar para o seu objetivo. Os passos lá de trás que eu falei, lembra? Isso te aproxima ou te distancia do seu objetivo? O que você está fazendo hoje, a atitude que você está tomando, te aproxima ou te distancia do seu objetivo? Às vezes a gente vai ter que sair do piloto automático para conseguir fazer uma mudança. Porque se fosse deixar por conta do nosso inconsciente, às vezes a gente não ia dar conta de fazer nada. Mas enfim, é olhar para essas coisas e começar a perceber essas limitações que existem em nós. A gente entrou aqui nessa questão da disciplina. Então, será que é a falta de disciplina que é seu calo? É a preguiça? É a má vontade? É o medo? Às vezes é mais de uma coisa. E aí ter um olhar muito bondoso, sabe? Não é para ficar se criticando e isso não te levar a lugar nenhum e te afundar mais ainda. É apenas identificar, fazer esse mapeamento para identificar essas suas fragilidades, porque é para elas que você vai ter que dar mais atenção. É reconhecer as qualidades, reconhecer as forças, para isso te ajudar a olhar para as fragilidades. Porque elas são as que têm mais chance de te derrubar. Então é onde que a gente tem que dar um pouco mais de suporte. Ter um pouco mais de carinho com as nossas sombras. Porque nossas qualidades, a chance de levar a gente para frente é maior, não é? Então a gente tem que ter um pouco mais carinho com as nossas fragilidades. E a gente vai falar amanhã sobre o próximo passo, o que fazer com essas fragilidades. Eu tô tomando bastante cuidado de fazer a coisa bem divididinha, bem separadinha. Pra gente conseguir aprofundar mais em cada passo. Né? Porque já são assuntos profundos, são assuntos complexos. Então, por isso, assim, quem tá acompanhando aí, quiser ir anotando os passos, ou depois quiser voltar aqui e assistir de novo. Então, assim, o que a gente vai fazer com essas sombras? Amanhã eu converso com vocês sobre isso. Eu só estou propondo aqui hoje a gente olhar um pouquinho mais para as nossas dificuldades. Assim, já antecipo que não é para sair falando, não tem necessidade de você sair falando aos 7 ventos as suas fragilidades. A gente não precisa fazer isso. Porque tem gente maldosa no mundo, que vai usar das nossas fragilidades para confrontar a gente, né? Infelizmente. Tem muita gente boa, mas tem gente que a gente precisa ter cuidado. Então, para quê? Né? Que a gente vai ficar expondo. Mas para nós mesmos, a gente precisa desse mapeamento, se conhecer.
É muito importante se conhecer para tudo na vida, mas principalmente para fazer uma mudança. Porque a gente tem que ter estratégia, gente, e as sombras são nossos pontos fracos. Eu não gosto de usar essa palavra porque, como eu disse, não é uma fraqueza, é uma fragilidade. E a gente vai ter os momentos de ser vulnerável, é importante, faz falta. Quando a gente tenta ser forte o tempo inteiro, quando a gente só pode mostrar nossas qualidades o tempo inteiro, isso é muito desgastante, suga muita energia. Então a gente também tem que ter as pessoas e os momentos para a gente poder ser sombra. Vulnerabilidade. Tem um texto também no meu Instagram sobre isso. A vulnerabilidade de manter a porta aberta. Eu me inspirei numa palestra no TED da Brené Brown, que ela fala sobre vulnerabilidade. São palestras curtas, eu acho que de 15 minutos. Posso passar para vocês, quem quiser. Fantástico. Então, assim, de forma alguma, isso são coisas que não são para ser olhadas. É o que torna a gente mais humano, inclusive. A gente conseguir lidar com a dor do outro. E não é fácil, porque mesmo que às vezes a gente queira olhar para dentro, que a gente esteja nesse movimento, o nosso próprio cérebro, ele esconde da gente as nossas próprias dores, porque ele quer proteger a gente. Às vezes são traumas muito doloridos. Então o cérebro meio que faz tudo para proteger a gente. Ele conta histórias pra gente não olhar para aquilo. Oi, Tony. Bem-vindo. Às vezes a gente projeta em outras situações, porque o cérebro da gente tá... Oi, Elisângela. O cérebro quer proteger a gente daquela dor. E aí fica projetando em outras coisas, o que na verdade a dor não tá ali. É só uma projeção. Oi, Cis. Pessoal que tá chegando aí, seja bem-vindo. E às vezes a gente projeta no outro, em outra situação, uma coisa que até às vezes é a gente mesmo que tá fazendo aquilo com a gente. Eu dei o exemplo, acho que no primeiro ou no segundo dia, da questão do meu trabalho, né? Que eu comecei a ficar muito triste porque eu estava me sentindo muito desvalorizada, mas era a forma que eu estava me sentindo. Não significa que tinha alguém realmente me desvalorizando. Foi a interpretação que eu dei, porque eu mesma estava fazendo isso comigo. Me forçando me colocando numa situação que eu não queria estar. Só que eu não tinha coragem de admitir isso. Então era mais fácil culpar os outros de estarem fazendo isso comigo. Tava ruim, mas não era minha culpa. Tava ruim por causa de X fatores. Eu falo uma coisa, gente, eu falei uma coisa depois disso, de certas situações que eu passei. Oi, Lavi. Boa noite. Eu falei uma coisa depois de certas situações que eu passei em relação a isso, que é o seguinte, tem muita gente que precisa perder tudo para ver, para mudar alguma coisa na vida, para ter um início, para tomar um rumo, para descobrir um propósito,
A pessoa tem que perder tudo para achar alguma coisa. Eu tive que conseguir tudo para ver que não estava ali o que eu estava buscando. Porque tudo que eu estava reclamando no meu trabalho, no final, eu consegui. E aí eu não tinha mais no que colocar a culpa. E aí eu tive que pôr. Não é culpa, né? Nesse momento era culpa, né? Com o nível de consciência que eu tinha. E aí eu tive que ver que a responsabilidade era minha. Por que que eu continuei infeliz, então? Porque tá dentro da gente, nunca tá fora. Só que o cérebro faz o quê? Tenta proteger. Proteger dos nossos próprios defeitos. Porque você vai ter que entrar em contato com dor aqui nesse passo. E aí é sempre mais complicado, mais desafiador. Mas dá uma base, dá um alicerce. Sabe por quê, gente? Quanto mais você sabe das suas limitações e você busca trabalhá-las, menos um ataque vai te desestabilizar. Oi, Bibi. Saudade de você. Bem-vinda. Menos um ataque vai te desestabilizar. E ó, dica, quando alguém fala alguma coisa com você que incomoda, tem grandes chances de ter algo ali, né? E é bem difícil olhar para isso. É bem normal a gente ficar com raiva, e a raiva é muito útil, né? Para dar um combustível para a gente trabalhar aquilo ali. Para você dar um basta naquilo ali. Fugir nunca é a solução. Se retirar, sim. Fugir, não. Obrigada, amiga. Obrigada, viu? Gente, eu faço questão de agradecer porque eu fico muito motivada, fico muito feliz. Tô repetindo que a Bibi não tava aqui, tô falando pra ela agora. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, pela força. Gente, é muito bom a gente ter pessoas à nossa volta que nos fortaleçam, sabe? A gente tem que dar muito valor para isso. Quem tá com você desde o início, quem tá com você apesar de tudo. A diferença entre fugir e se retirar, fugir é o que eu tô falando agora, de quando você olha a sombra e você fica com medo dela, ou você não quer lidar com ela porque dói muito, ou você acha que você não vai aguentar, e aí você tende a fugir. É nosso primeiro instinto. Ou não, né? Fuga e luta. Pode ser o instinto de fuga ou luta. Quando a gente consegue, por exemplo, trabalhar a raiva, a gente consegue ter um instinto de luta, de lutar com aquilo, de lutar. Aquilo não se torna seu oponente, te ajuda. Te ajuda a lutar pelo seu objetivo, porque você não quer permanecer ali naquele lugar. Você identifica uma sombra e você não quer permanecer ali naquele lugar.
E aí você quer lutar pra sair dali. E o contrário é você fugir, se esconder daquilo, que não te leva a lugar nenhum. Se retirar se trata mais do que eu falei ontem. Quando você identifica suas sombras, você tá trabalhando elas, você tá buscando, você tá focado e você tá num ciclo social, por exemplo, de pessoas que estão te enfraquecendo ou que te fazem escorregar, que te induzem a continuar no erro, ficam te chamando para fazer coisas que você tá querendo mudar, por exemplo. Se você, vamos supor que você seja uma pessoa muito com desequilíbrio em, ai gente, eu não sei, videogame. A pessoa tá, assim, desperdiçando muita energia naquilo ali, tá passando horas ali, já identificou que isso é um problema, né? Quer fazer uma mudança, por exemplo, quer usar esse tempo para alguma coisa mais produtiva. Só que tem essa sombra, às vezes, de ter essa tendência a não conseguir focar muito e tá perdendo muito tempo, por exemplo, com um videogame. E aí, seu ciclo social é de amigos que se reúnem para ficar 8 horas no dia jogando. E você identificou aquilo, não quer mais, quer evoluir. E aí você pede a ajuda. Você comunica, pessoal. Eu tô precisando mudar um pouquinho. Isso aqui tá me atrapalhando, tá me puxando para baixo. E eu quero parar. E aí, seus amigos te veem lá fazendo outra coisa que você queira fazer e ficam te chamando. E ficam insistindo. E fica te mandando foto, fica te mandando áudio, fica te instigando a voltar, a estar ali com eles, gastando essas 8 horas para jogar videogame. Que é uma coisa que você tá tentando parar. O que você vai fazer? Se retirar? Isso é fugir? Não é. Você está se retirando para o seu bem, em prol do seu objetivo, em prol do seu propósito, em prol de você mesmo. São as escolhas, é o foco. Se você sabe que você não vai conseguir ficar ali só 1 hora, para que você vai? Isso não é fugir. Fugir é quando você suspeita que você tem esse desequilíbrio dentro de você, que isso é uma coisa que está desequilibrada, que está demais, e você não quer olhar. Ah, não, normal, tá te levando pro buraco. Mas você foge de olhar, porque às vezes você vai ter que lidar com alguma coisa ali que é muito mais profunda do que simplesmente um vício de videogame, por exemplo. É só um exemplo que eu trouxe aqui, primeiro que veio na minha cabeça. Mas fugir é justamente quando você não quer olhar para o problema para solucionar. Só que um dia isso vai ficar insustentável, né? Porque vai chegar uma hora que pode ser que você esteja muito infeliz com os resultados da sua vida. Então, você pega e se retira de onde te desequilibra. Você não precisa também ficar se testando. Você já identificou que é o passo de hoje? Já assumiu o compromisso, fez a escolha, se comprometeu a tratar essa sombra? Então acabou, não tem que ficar se testando. O que a gente vai fazer com essa sombra eu vou falar amanhã, deixa eu ler aqui. A
Acredito que o fugir talvez a gente faça mais inconscientemente. Se retirar é uma coisa mais consciente, uma escolha. Boa, Bibi, boa. É isso, porque o fugir é o cérebro tentando se proteger da dor. Se retirar é quando a gente já tem um nível de consciência, já fez a escolha e percebe que aquilo ali vai desarmonizar a gente. Aí a gente age com a escolha, com o consciente. A gente vai usar esse mesmo consciente, essa mesma escolha, agora nesse passo também para começar a olhar para as nossas sombras. Que, como eu disse mais cedo, é onde a gente tem que ter maior carinho, porque é onde mais fácil a gente cair. Então a gente tem que dar atenção. Se a gente quer ser vencedor, a gente tem que treinar justamente onde a gente tem mais dificuldade. Aperfeiçoar onde a gente tem facilidade e treinar onde a gente tem dificuldade. Que eu arrisco dizer que é o que depois vai fazer um grande diferencial na nossa vida. Perfeito. Sim, fugir é tipo você não querer resolver ou enfrentar o problema. Retirar já é uma jogada de mestre. Você sabe que é necessário se retirar naquele exato momento para retornar quando tiver a certeza que vai resolver aquela situação. Isso, ai meu Deus, isso. Isso aí, gente, muito bom. É isso. É ser estratégico. É a nossa vida. A gente tá falando da nossa vida. Tem que ser estratégico. A gente não pode jogar para perder, não. Que é a nossa vida. A gente tem que jogar para ganhar. E ganhar não é ganhar dos outros, passar por cima de ninguém, não. É ganhar de nós mesmas. Ter nossa vitória. Vitória de fazer a semente brotar, do brotinho crescer, florescer. Quem sabe virar uma árvore que vai dar frutos, que vai alimentar outras pessoas, ou que vai gerar novas sementes para que as pessoas se inspirem em nós. Lembra o passo de ontem? Já pensou quando nós formos esse objeto de inspiração? Imagina? Isso é possível totalmente. Um dia você estava se inspirando em alguém e um dia tem alguém se inspirando em você, porque você deixou de ser semente e passou a dar frutos, que está alimentando e gerando semente para outras pessoas. E isso é um ciclo contínuo. Oi, Scarlett! Seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui. Isso é um processo contínuo. Gente, ao mesmo tempo que tem coisas que a gente está ainda plantando, ainda brotando, tem coisas que a gente já está florescendo, tem coisas que a gente já está dando fruto. Não significa que a gente é apenas uma semente e a hora que a gente conseguir brotar, florescer, frutificar, acabou a vida, zeramos a vida. Não é assim, não. Nós somos seres sistêmicos. Tem coisas que a gente vai fazer simultaneamente. Vai estar sendo semente, vai estar sendo fruto. Mas assim, eu acredito que o nosso papel aqui é contribuir. Então, quando a gente consegue chegar no ponto de estar contribuindo no mundo de alguma forma,
Não tem como não se sentir útil e realizado. Como no treinamento que eu fui esse final de semana, o Eric falou, né? Sucesso é saber que uma vida respira mais fácil porque você existe. Olha que coisa mais linda. Seja, vou repetir, seja com o que for, seja em que área for a sua contribuição. E não significa também que você não pode prosperar contribuindo, tá? Que isso não pode ser seu trabalho, que você não pode ganhar dinheiro com isso. Não se trata disso. São coisas diferentes, né? A hora que a gente está contribuindo de forma filantrópica, que a gente está contribuindo, ajudando de fato alguém assim, de forma de doação, alguma coisa relacionada a isso, e a gente está prosperando e contribuindo com o nosso trabalho. É digno. A gente está na terra. A gente precisa, né? Mas o que que te enfraquece? O que que te enfraquece? Eu não gosto dessa palavra, né? O que que você acha que você ainda precisa desabrochar dentro de você? Melhorar dentro de você, otimizar dentro de você? Qual ferramenta que você tem lá dentro de você que ainda tem que amolar ela? Como que você vai conquistar, lutar pelos seus objetivos? Tem que treinar o músculo que está aí atrofiado. O músculo, né? O comportamento, a emoção que você ainda precisa te desenvolver. Qual emoção? O que aí dentro que, se você tivesse mais desenvolvido, ia te ajudar a chegar no seu objetivo? Ia te ajudar a chegar no lugar de quem você viu ontem, no passo de se inspirar? O que que te ajudaria nessa caminhada? O que que te ajudaria que tivesse mais desenvolvido, que se tivesse mais desenvolvido, te ajudaria a chegar com mais facilidade nesse lugar? Paciência, coragem. Mais uma vez, gente. Só tô perguntando o quê? Não tô falando ainda do que fazer com isso. Percebe que é um processo que tem muito mapeamento nisso tudo, que tem muita análise nisso tudo e que é tudo muito sem julgamento, que é para ser tudo muito leve. Não é sem dor, mas é sem sofrimento. Que você não tá sozinho. Tá vendo como que eu nem sei qual que é a mudança de cada um aqui, né? Assim como eu tive a minha, essa mais impactante, mas já tive várias. E como que tudo isso funciona da mesma forma? Tá vendo como que todo mundo passa por isso? Você não tá sozinho. E se você precisar de ajuda, que a gente vai falar mais pra frente, tem diversas formas disso, de ter essa ajuda, né? Até de você mesmo. Mas é importante admitir.
não sei se todo mundo sabe, mas é uma história que é muito falada, né, do Senna. Ele era péssimo em correr em pista molhada. Ô, gente, se ele não tivesse admitido isso, que ele era ruim nisso, era o que podia colocar tudo a perder. Porque provavelmente ele já era muito bom em algumas outras coisas, diferenciado. Mas será que ia adiantar? Se ele não tivesse trabalhado no que era pior? Pior dificuldade dele? Maior dificuldade dele? O que ia adiantar se ele tivesse ficado só olhando para o que ele era bom? Mais uma vez, gente, não deixem de comemorar as pequenas vitórias. Não deixe de reconhecer no que você é bom. Porque nisso aí você já está um passo à frente. É só aperfeiçoar agora. O caminho é menor de aperfeiçoar o que você já é bom. Que bom que você é bom. Seja melhor ainda. Agradece de você ser bom no que você é bom. Usa ao seu favor o máximo. Mas vamos olhar para o que a gente também não é tão bom. E quando a gente se inspira, a gente consegue ter um pouco desse contraste, dá um pouco, percebe como que cada passo ele faz sentido? Por que o se inspirar veio primeiro? Porque dá um contraste. Caramba, ainda preciso comer muito arroz com feijão. Para isso, para essa coisa específica. Tudo bem, então vamos lá, vamos fazer? Não é de jeito nenhum para te desmotivar. E não significa também que você tem que performar. Porque cada sonho é cada sonho, cada propósito é um. Mas facilita a vida da gente, né? Tudo é a forma que a gente olha, tudo é a forma que a gente fala. A utilidade que a gente dá, o significado que a gente dá. Nenhum fato por si só significa nada. Olha os forrozeiros entrando aí. Nenhum fato isolado tem peso de nada. A gente que coloca. Então, qual que é o problema de você olhar para uma limitação sua? Se você pegar essa limitação e der o significado de que é uma coisa que você precisa treinar, aprender, melhorar, desenvolver, que vai te fazer ser um vencedor. Porque dá um orgulho quando você consegue superar aquilo ali. Por que você concorda que o negócio da vitória que eu falei, né? A coisa da vitória. Quando você comemora uma vitória de uma coisa que você conseguiu, mas que é uma coisa que você já tinha certa facilidade, já não é bom? Ô, gente, imagina quando você consegue fazer uma coisa que você não conseguia. Nossa Senhora. Esse final de semana eu vivi bastante isso. Ô, gente, é maravilhoso. Não é? Certeza que muita gente aqui já conseguiu fazer coisas que não conseguia. Olha a recompensa. Inclusive é uma técnica também, é uma ferramenta que a gente usa para a gente conseguir
superar nossos obstáculos. É a gente fazer um processo de visualização do objetivo sendo alcançado. A gente conseguir ancorar aquela sensação de vitória. Tem um Reels meu também sobre isso, um texto que eu postei, que eu falei, né, sobre vitória. Eu falei, visualize o objetivo sendo alcançado. Sinta a vitória. Comemore. Que isso vai te dar força e determinação para você vencer os obstáculos. Imagina a coisa sendo vencida. Imagina a coisa sendo realizada. Quanto mais clareza você conseguir ter nesse momento, de conseguir se ver realizando aquilo, mais você vai ter gás para realizar. Ô, gente, não torna disso um sacrifício, não. Pensa o tanto que vai ser gostoso você conseguir superar. Pensa o tanto de recompensa que você vai ter. É muito gratificante. E vai ser seu mérito. O mérito vai ser todo seu. Merecido. Vai ser merecido. Você consegue. O objetivo deve ser claro, conciso, convincente, consistente, comprometido. Aí eu não tô falando, é muito importante, mas eu ainda não tô falando do nosso objetivo, do propósito da sementinha, tá? Eu tô falando a clareza de ver a gente vencendo alguma dessas sombras que a gente está identificando aqui hoje. Claro que se nessa altura do campeonato você já tiver a clareza do objetivo, do sonho, do propósito, melhor ainda. É porque eu tô querendo dizer que não necessariamente você ainda não precisa ter para fazer isso tudo. Se tiver, perfeito. Mas essa clareza, né, esses 5 Cs que o Gabi tá falando, você conseguir aplicar isso na superação de uma sombra dessas, que pode ser uma coisa que venha a te derrubar com mais facilidade, né? Já que é um ponto frágil ali, é um ponto de emenda. Já viu quando tem uma emenda assim? Onde tem, quando tem algo emendado, remendado, ali é onde tem maior facilidade de romper do que num ponto que é inteiro. Então é onde tem que ter um pouco mais de atenção, que é nas nossas sombras, nas nossas dificuldades. Então hoje o passo... Gente, eu fico boba como a hora passa rápido. Então hoje o passo é esse. Mapear, olhar com muito carinho para as nossas dificuldades, para as nossas sombras. Saber que aquilo ali pode te dar uma vitória enorme. Pode te levar a uma vitória enorme, uma sensação de realização em relação a isso, tá? Superação desses obstáculos. Porque fortalecendo esses pontos de emenda, você vai caminhar com muito mais firmeza para o seu objetivo, para o seu propósito, para o seu sonho, para plantar sua sementinha, para sua sementinha brotar. Gente, é só forrozeiro que tá entrando agora. Tá bom? Vamos fazer um combinado aqui de fazer esse passo sem julgamento? Boa noite. Vamos fazer um combinado aqui de fazer esse passo sem julgamento? Com carinho? Com propósito? Fazer esse passo com a clareza de que é para te levar para frente,
que não tá te desabonando em nada, que não tá te diminuindo em nada, que não tá te tornando uma pessoa pior, é para olhar com esses olhos e lembrar que ao superar essa dificuldade, você vai ter uma comemoração que você vai amar. Experiência própria, gente. Não sou tão experiente assim não, ainda tem muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Mas as que eu já consegui, é muito gratificante. E é muito bom estar aqui transbordando para vocês. Poder estar aqui falando um pouquinho com vocês, trocando com vocês. Fico muito feliz com a companhia, com a presença de vocês aqui comigo. Tá? Depois, quem quiser compartilhar comigo, eu vou adorar saber um pouquinho da sua história. Quiser trocar uma ideia, a gente conversa lá. Manda lá no direct. Obrigada a você, Gabi. Obrigada, Sil. Amei por dias melhores em minha vida. Amém. Um beijo pra vocês. Ó, amanhã eu espero vocês pra gente conversar sobre o que fazer com essas sombras, hein? Tá bom? Gente, obrigada. Tô adorando também. Um beijo, viu? Até amanhã.